Boa noite, ouvintes. Mais um episódio aqui de 3 esquizofrênicos falando de geopolítica. Dessa vez a gente tá meio que fazendo um ritual, por causa que a gente tá gravando um episódio que vai ser do Afeganistão no próprio 11 de setembro. Então esse aqui vai ser a gravação mais abençoada ou a gravação mais amaldiçoada que vocês vão ver. Pra quem não conhece, pra quem entrou de paraquedas aqui, meu nome é Thomas Costa. E eu também tô aqui com os meus dois co-hosts. O primeiro deles é o Felipe, que pode se introduzir. Saudações a todos, meu nome é Felipe e nós estamos gravando no dia 11 de setembro, que é uma das maiores ironias da história. Nós não estamos fazendo isso de propósito. Como o Tom já falou, a rotina dele e do Jota tá um pouco complicada, então a gente tá podendo gravar só agora no dia 11 de setembro. Fala, rapaziada, você já me conhece, eu sou o Jota, Jotinha pros íntimos, e não foi coincidência a gente gravar nesse dia. A gente tá enrolando há mais de 2 meses para gravar esse episódio, só que não dá, porque eu tava ocupado com as coisas de um concurso que eu tô estudando, né? Tava estudando no caso, já fiz a prova, e o Thomas também tá trabalhando muito esse tempo aí. Então a gente acabou adiando, e por coincidência caiu nesse dia. E hoje, exatamente hoje, fazem 21 anos do atentado das Torres Gêmeas no World Trade Center e pouco mais de 1 ano e alguns meses que Cabul caiu. A OTAN deixou a capital do Afeganistão, Cabul, e quem assumiu o controle lá foi o Talibã. Já dando um spoiler do episódio de hoje, né? Que hoje nós vamos falar da história do Afeganistão. Um país que se encontra ali na Ásia Central, que faz fronteira com o Irã, o Tajiquistão, o Quirguistão, o Paquistão. O Irã faz fronteira com a China, não, né? O Irã não. O Afeganistão sim, mas é uma fronteira bem pequenininha. O Irã não faz fronteira, mas o Afeganistão faz. É uma fronteira bem pequenininha mesmo. Ligasse o outro. Daí, então, vamos... A gente vai basicamente dar um resuminho aqui sobre a questão da história recente do Afeganistão. Aí a gente vai falar também sobre os eventos que vieram no 11 de setembro, na ocupação americana e também aí na ofensiva de Cabul e no novo governo do Talibã, que é um assunto que não é a bola da vez, né? É como se a gente tivesse visto esse episódio atrasado. E agora a bola da vez é a Ucrânia. Enfim, antes tarde do que nunca, finalmente vamos falar sobre o Afeganistão, que é um dos países mais interessantes de se estudar, apesar dele ser um país, tipo, mó aleatório. Tipo, qualquer país que termina com estão é um país que ninguém tá pouco se ferrando, tá ligado? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu vi aqui nas minhas anotações e esqueci de falar, vou falar agora. Esse episódio é dedicado aos bravos guerreiros mujahidins. Da onde que vem isso daí? De que filme que é? Eu vejo essa referência da hora. Mano. Qual? Então, existe uma polêmica se isso foi editado posteriormente ou não. Mas é um filme da sequência do Rambo. Eu não sou o maior fã da franquia, mas se não me engano tem um filme que se passa justamente no Afeganistão. Aí no fim do filme... sim, isso mesmo. Aí no fim do filme, os produtores deixam essa mensagem de que o filme foi dedicado aos bravos guerreiros mujahidins. Só que existem provas de que essa mensagem foi inserida depois. E que não necessariamente ela estava lá no filme quando ele saiu, muito antes do atentado de 11 de setembro. Então, digamos que esse meme foi um tanto quanto forjado, se essa história for real. Foi tipo um efeito Mandela. É que também, mano, essa frase parece muito uma frase que apareceria, tipo, num filme do Rambo, velho. Porque o filme do Rambo é, tipo, o filme americano, boomer, herói, liberdade, tipo, padrão, tá ligado? Tipo, é o filme do herói americano fortão do caralho lá, que pega a metralhadora, daí mata os vietnamitas, daí os americanos são os bonzinhos, sabe? Mano, é filme dos anos... Do que? Dos anos 80, o Rambo, né? Então assim... Acho que é dos anos 80, né? Porque foi nessa época que tava tendo a era de ouro do Stallone. Primeiramente,
Eu gostaria de falar sobre a demografia e geografia do Afeganistão. Meio que uma parte meio chata pra começar a falar, né? Porque a gente quer falar sobre a guerra logo. Mas eu acho que é muito importante a gente destacar isso, porque é uma coisa muito importante pra gente entender o Afeganistão. Primeiramente, na demografia, o Afeganistão, ele. Se você pega o nome Afeganistão, ele não bate aquele mesmo padrão que você vê em outros países que tem estão no nome. Por exemplo, Cazaquistão, estão significa terra. Kazakh é o povo, então a terra dos cazaques. Por quê? Por causa que aquela etnia lá dos cazaques habita aquela terra. Mesma coisa com o Turcomenistão, que é habitado pelos turcomenos. Ou o Tajiquistão, que é habitado pelos tajiques. O Afeganistão não tem isso. O povo afegão não é tipo uma etnia, não é um povo só. É na verdade várias etnias, vários grupos étnicos e várias culturas diferentes. E o nome afegão, eu não sei de onde que veio o nome afegão. Vocês sabem? Também não. A gente tem conhecimento de que a etnia dominante são os pashtuns. É isso, Mas existem afegãos que não são pashtuns. Por exemplo, você tem alguns tajiques e de outras raças, mas nem todos são pashtuns. Mas uma coisa que deixa o Afeganistão complicado politicamente é que o seu povo, ele não é meio que fechado na sua fronteira, tá ligado? Se você for pegar o mapa étnico da Ásia Central, você vai ver que é muito diferente de, por exemplo, o mapa étnico da Europa. Que na Europa, você vai ver que, tipo, na fronteira da França tem francês, e daí na fronteira da Alemanha, chega a fronteira da Alemanha, acabou o francês, é só alemão a partir dali, tá ligado? Na Ásia Central, como é um continente que teve, tipo, as suas fronteiras desenhadas muito artificialmente, você vai ver que, tipo, o Afeganistão tem pashtuns e tajiques, e hazaras, e uzbeques, e turcomenos e tudo. E daí no Paquistão também tem pashtuns. E daí no Tajiquistão também tem tajiques, né, obviamente, mas também tem alguns pashtuns, algumas minorias aqui e ali, sabe? E é uma coisa muito complicada. Porém, o Afeganistão, ele é o mais estranho desses países, justamente por causa que a identidade dele não é meio que vinculada a um grupo étnico só. E também, outra coisa que a gente vai falar bastante sobre o Afeganistão é a sua geografia. Se você for pegar um mapa de elevação do Afeganistão, você vai ver que é tudo vermelho. Por quê? Porque o país inteiro é só um monte de montanhas. Você vai lá no Afeganistão, vai na capital, tu olha para um lado é uma montanha, tu olha para o outro é outra montanha. Você anda mais uns 20 metros e vê mais 20 montanhas também, sabe? É um terreno muito, muito montanhoso. E o fato dele ser montanhoso é provavelmente o motivo do Afeganistão ainda existir como uma nação. E também provavelmente um dos motivos pelo qual ele tem essa diversidade étnica. Justamente por causa que quando você tem, tipo, várias montanhas e várias cordilheiras separando aldeias e povos, assim, é muito mais difícil a miscigenação, é muito mais difícil o contato e assim. Então você vai ter, tipo, uma região que é muito mais diversificada. A gente vê isso, inclusive, nos Balcãs. Os Balcãs, eles é uma região bem montanhosa e é uma região também com uma diversidade étnica muito grande, religiosa também. Mas é claro, né, a gente vai ver muito bem que as montanhas também oferecem uma posição estratégica militar muito importante, por causa que quando um exército inimigo vai invadir um país que é cheio de montanhas, é muito difícil ele ter sucesso, porque montanhas são posições absurdamente defensíveis. E mesmo se você conseguir tomar aquela montanha daquele inimigo, ele pode usar muito bem de guerras de guerrilhas. Ele pode muito bem, tipo, montar túneis subterrâneos, ou então, para você passar por uma montanha, você vai ter que passar por um trajeto específico. Tu não pode ter muita liberdade para saber onde que tu vai passar. E daí, é só os nativos que vão saber aqueles trajetos. E daí, se os invasores descobrirem o trajeto, que eles eventualmente vão descobrir, os nativos, eles sabem exatamente por onde eles vão passar. Então isso torna emboscadas muito, muito fácil de se fazer.
Então até mesmo um exército pequeno, um exército menos tecnologicamente menos tecnologicamente avançado, ele vai conseguir ter uma chance muito boa de realmente combater aquele inimigo. Isso é muito diferente de nações que são só planícies, que daí o inimigo tem muito mais liberdade, você tem muito menos posições defensivas e por aí vai. Nós sabemos que as montanhas são extremamente importantes para a defesa de um território. Nós também podemos citar o que acontece aqui na América do Sul. Nós temos a Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira que abrange o sul do Chile até ao leste da Venezuela. É, se não me engano, a maior cordilheira do mundo. É uma cordilheira que divide praticamente o Chile e a Argentina no Cone Sul, que é algo fundamental para que esses países não entrem em guerra. Esses países com certeza não vão entrar em guerra, são países bastante amistosos, mas caso tivessem entrado em guerra por algum motivo, como eles iriam atravessar a Cordilheira dos Andes seria algo que seria um ponto-chave nessa guerra. E quem joga Victoria 2 sabe, o terreno é uma peça fundamental quando você está em guerra. Aqui o jogo imita a realidade. E, por exemplo, no jogo, se você demora um tempo normal de 1 mês para se locomover, em uma província montanhosa, esse tempo vai ser relativamente maior. De 2 a 3 meses e até 4, dependendo de como o seu general qual a dificuldade da montanha para ser escalada, a tecnologia que o seu exército dispõe, entre outros fatos. Sobre a geografia e outras coisas do Afeganistão, não tenho muito o que falar não, mas sobre a história eu já posso dar um pequeno spoiler, né, e até resumir um pouco, né, é que aquela região do Afeganistão sempre foi muito disputada, né, devido à enorme quantidade de tribos que há ali. Vale lembrar também que aquela região no passado bem distante, abrangeu a área que é a civilização do Hindu, a antiga civilização do Hindu, né, que hoje é considerado ancestral das civilizações da Índia, do Paquistão, do Nepal, e também do Afeganistão e de outras nações ali por perto. E devido a essa variedade de etnias, aquela região já foi palco de muitos impérios. Inclusive, o Alexandre o Grande já chegou a conquistar o Afeganistão. Um fato aí que vocês já devem saber, né? Uhum. Aquela região foi conquistada pelo Alexandre Grande, e que inclusive já teve bastante influência naquela região. E depois da Alexandre o Grande, vários impérios surgiram ali, né? Como vocês sabem, depois da morte do Alexandre, os generais dividiram o império, e aquela região ali virou o império de um general, e depois, sucessivamente, foi caindo, foi surgindo outros impérios. E houve um episódio fundamental para a história do Afeganistão, que é a chegada dos árabes muçulmanos ali na região do Herat, da cidade de Herat, que é perto da fronteira com o Irã, na Pérsia, né, onde era conhecido como Pérsia. Os muçulmanos eles chegaram primeiro na cidade e aos poucos foram se espalhando. O islamismo foi se espalhando entre as outras tribos através de guerra, né? Porque, como vocês sabem, o islamismo ele se espalha muito através dessa questão da guerra santa, né? Guerra aos pagãos. E acabou por intensificar essa questão do tribalismo, né? Agora não era só uma guerra tribal, era uma guerra religiosa. E com o tempo, várias tribos foram se convertendo até chegar nos dias de hoje. Enfim, eu não vou dar mais spoiler, porque a partir de agora eu vou falar se eu fosse continuar, eu ia falar da questão do Afeganistão sendo um estado tampão do Império Russo e Império Britânico, porque no mais é o que eu falei, é só sim. Império, aí colapsa, volta a bagaceira que era antes de um monte de etnia, e volta ao Império de novo e sucessivamente. Só mais uma consideração sobre os antecedentes e a história do Afeganistão, que eu acabei esquecendo de mencionar também, é que no século XII, logo depois dos gregos e de Alexandre o Grande dominar a região,
Quem dominou a região foram os persas, e no século XII, o Afeganistão, assim, entre aspas, porque a gente vai ver que o Afeganistão moderno foi uma criação um pouco depois do século XII. E no século XII ele foi invadido por Genghis Khan durante o período da Fúria Mongol e pelos árabes que islamizaram o Afeganistão. O Afeganistão nasce de fato direito no século XVIII, no ano de 1747, quando um líder da etnia Pashtun, que é a etnia dominante do Afeganistão, conseguiu unificar o país. O Afeganistão passou de mão em mão durante a sua história, por ser um país com localização geográfica extremamente estratégica, que estava bem no meio da Rota da Seda. Como o Jota falou, uma coisa que é importante para falar sobre o Afeganistão, em ordem cronológica também, né? Seria também falar sobre o grande jogo. O que foi o grande jogo? Foi essa disputa entre o Império Russo e o Império Britânico, que aconteceu durante a Era Vitoriana, então naquele período do século XIX, começo do século XX, acredito até, que você teve a Rússia e a Inglaterra disputando pelo controle da Índia e da Ásia Central. Por causa que era aquela coisa lá que os britânicos, eles tinham medo que a Rússia, que ela estava se expandindo muito rápido, e que eles já estavam se expandindo em direção ao Centro Asiático, e eles podiam desafiar as possessões dos britânicos na Índia. E em contrapartida, os russos, eles temiam a mesma coisa. Eles achavam que os ingleses estavam cada vez mais se aproximando da Rússia. E, enfim. Então, o que aconteceu? Você teve a Rússia invadindo vários sultanatos e emirados ali na Ásia Central. Que, enfim, toda aquela região ali que a gente conhece como parte do Império Russo, parte da União Soviética. A maioria daqueles estados ali que terminam com estão. E enquanto a Inglaterra, ela foi conquistando vários dos reinos da Índia. E principados, na verdade, acho que é o termo mais correto. E o Afeganistão foi um desses reinos, um emirado islâmico, que ele teve uma influência britânica bem grande, principalmente depois da Guerra Civil Afegã. Daí essa Guerra Civil do Afeganistão, ela não foi a primeira, também não vai ser a última. O que aconteceu basicamente era a famosa disputa pelo trono. Você tinha um cara, ele assumiu o trono, o irmão dele queria assumir o trono, que ele tinha uma reivindicação. Os britânicos, eles apoiaram um cara, instauraram esse cara no poder. E daí, posteriormente, esse cara que assumiu o poder, ele devia basicamente todo o poder dele aos britânicos. Então você teve ali uma influência britânica muito grande no Afeganistão. O Afeganistão não chegou a ser completamente anexado pelos britânicos. Ele não chegou a fazer parte de todo aquele esquema que os britânicos tinham com os principados da Índia. Tanto por causa que era uma questão muito diferente, né? Mas, enfim. O Afeganistão, porém, ele era um estado muito instável. Tinha revoltas e guerras civis, e outras revoltas e outras guerras civis. A gente começa falando nesse tópico sobre a Primeira Guerra Anglo-Afegã, que é o primeiro exemplo de como o Afeganistão sempre foi a grande pedra no sapato das grandes potências imperialistas da geopolítica mundial. A Primeira Guerra Anglo-Afegã teve início em 1839 e durou até 1842, quando os britânicos se retiraram do Afeganistão, sendo derrotados, que foi um dos primeiros grandes conflitos do grande jogo no século XIX. Uma competição, como Tomás disse, entre os impérios russo-britânico para ver quem conseguia comandar a Ásia Central. A Rússia dominava os países túrquicos, que posteriormente pertenceram à União Soviética naquele tempo, e suas fronteiras não eram delimitadas. Essas fronteiras não eram delimitadas. Mas isso não quer dizer que eles não existiam por não terem um estado próprio ou terem as suas fronteiras delimitadas, já que os britânicos já tinham o subcontinente indiano. A Segunda Guerra Anglo-Afegã teve início em 1878 e foi finalizada em 1880, tendo Cabul ocupada em outubro de 1879. Nós vamos ver ao longo desse episódio que a história mostra que para uma potência estrangeira permanecer no Afeganistão é algo bastante difícil.
sendo uma região cansativa de se permanecer por causa da sua natureza agressiva, incluindo o clima. E quando eu digo clima, eu quero dizer clima, vegetação, terreno e ausência de litoral, etc. A guerra foi encerrada com o Tratado de Gandamak, quando os afegãos foram obrigados a ceder o controle de suas relações exteriores para os britânicos, e em troca eles tinham a sua soberania de jure, mas não de fato. É correto afirmar que durante o grande jogo entre os britânicos e os russos, os britânicos ganharam. Mas o Afeganistão sempre foi aquela pedra no sapato dos britânicos, que é algo que a gente vai falar agora com a Terceira Guerra Anglo-Afegã, que teve início em 1919, ou seja, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o início da descolonização dos países que eram colônia e dominados pelas potências europeias no século XX. Essa foi a última guerra anglo-afegã e é marcada pela independência do Afeganistão. Mas uma coisa que é interessante de se citar é que não era interessante nem para o Império Russo, nem para o Império Britânico dominar por completo o Afeganistão e anexá-los ao seu território, visto que o Afeganistão era um verdadeiro estado tampão entre os dois. Não valeria a pena para o Império Britânico, que na pior das hipóteses poderia vir a ter o seu domínio no subcontinente indiano ameaçado, e também não valeria a pena para os russos, visto que, na pior das hipóteses, deixaria os britânicos com caminho totalmente livre em direção aos seus domínios nos países túrquicos da Ásia Central. É como aconteceu na Guerra Fria, quando os comunistas conseguiram organizar uma série de estados tampões no leste europeu, bloqueando o caminho dos capitalistas em direção a Moscou. E é como acontece hoje com a Rússia e a OTAN. Então, com a independência do Afeganistão conquistada, o Afeganistão acabou passando pelo mesmo problema que todos os outros países recém-independentes acabam passando, que é uma questão de instabilidade. Você teve outra guerra civil, teve uma revolta, mais especificamente você teve um governo democrático tomando o poder do país por meio de um golpe de Estado. Porém, logo depois, você teve uma revolução comunista no Afeganistão, naturalmente apoiada pela União Soviética, por causa que aí nós já estamos falando da Guerra Fria. E os socialistas, eles tomam o poder e eles fazem um socialismo que é muito realmente marxista-leninista. Então aquela coisa mais laicista, aquela coisa mais... não laicista, mas ateísta, né? Aquela coisa mais ideológica mesmo, mais fervorosamente socialista. Não um negócio assim que tenta adaptar o socialismo àquela condição do povo, não. Tipo, um socialismo muito mais letra por letra do livro de Marx. E isso acaba não dando muito certo, principalmente por causa da questão religiosa, da questão das mulheres. Porque daí você teve o governo socialista querendo impor uma educação laica, querendo impor valores assim ateus dentro de um estado. E você via a população religiosa se sentindo cada vez mais vilanizada pelo próprio Estado. Então, sobre a Guerra Fria, a participação do Afeganistão na Guerra Fria começa em 1946, quando o rei afegão Mohammad Zahir Shah, de alinhamento consideravelmente progressista, convida a empresa de engenharia americana Morrison Knudsen para instalar uma rede de barragens, usinas hidrelétricas e canais de irrigação ao longo do rio Helmand. Suas margens são um oásis fértil em meio do deserto que cobre o sul do Afeganistão. Os americanos se empolgaram, pois no começo da Guerra Fria eles viam que era uma boa oportunidade de tirar vantagem do Afeganistão, tirá-lo da influência soviética e torná-los um país alinhado com os Estados Unidos. É sempre bom lembrar que o Afeganistão, naquele tempo, fazia fronteira com a União Soviética via países túrquicos, que são Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e todos os estãos que o Tomás falou que a gente conhece que existem na Ásia Central atualmente. Para tocar as obras no rio Helmand, uma cidadezinha ocidentalizada de engenheiros e operários brotou do dia para a noite. Casas de subúrbio, donas de casas elegantes e crianças de jogadores de beisebol eram frequentes. A vila da Morrison Knudsen
era uma filial de Mad Men no coração da Ásia, e um cutucão na União Soviética. Ali os americanos ficaram por 30 anos. Zahir não sabia, mas seu país, que até então fazia uma carreira discreta na geopolítica mundial, permanecendo neutro nas duas guerras mundiais, iria se tornar uma das maiores vítimas da Guerra Fria, com as superpotências manipulando os marionetes de Cabul ao seu bel prazer e fomentando conflitos étnicos. O Afeganistão se tornou o cenário de uma sequência de conflitos que já dura quase meio século e destruiu seu país. A monarquia no Afeganistão durou até 1973, quando Zahir Shah levou um golpe sem sangue do seu próprio sobrinho, o príncipe Daud Khan. O rapaz proclamou uma república onde foi o único presidente. Agora a invasão soviética. Eu só tenho a dizer que uma das minhas maiores decepções nos últimos dias foi descobrir que aquele meme de Rambo 3, filme que retrata a invasão soviética do Afeganistão, é que a internet espalhou que nos créditos desse filme a dedicatória foi feita aos bravos guerreiros mujahidins. Entretanto, eu de verdade caí nesse bait, e a dedicatória aparentemente é feita ao galante povo do Afeganistão. Em todo caso, se eles dedicaram ou não o filme aos mujahidins, não importa, pois aqui a gente dedica o episódio mesmo. Os comunistas tomaram o poder em 1978 via um golpe de Estado. A partir daí, o Afeganistão sai definitivamente de cima do muro da Guerra Fria e passa para o lado dos comunistas, ressaltando que o Partido Comunista em questão se chamava Partido Democrático do Povo Afegão, que não era nem democrático, visto que eles eram um clássico partido comunista totalitário, muito menos do povo. O povo do Afeganistão era rural e islâmico. O Partido Comunista era uma obra de burgueses comunistas urbanos e ateus. Qualquer semelhança com aquilo que nós já vimos ao redor do mundo na história moderna é mera coincidência. Não é mera coincidência, aliás. O golpe que levou um governo comunista ao poder no Afeganistão, em abril de 1978, deu início a uma série de conflitos que duram até hoje. O novo regime deu início a um período do Afeganistão onde os comunistas mataram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Diante da oposição generalizada, visto que a população afegã era e é, até hoje, uma população bem tradicionalista e que vive nas localidades rurais, os comunistas recorreram ao uso excessivo da força. Suas táticas violentas deixaram dezenas de milhares de afegãos mortos, provocaram o êxodo de milhares de refugiados e deram origem a um grande movimento de resistência armada. Ao decorrer do tempo, o Partido Comunista Afegão se dividiu numa ala democrática e numa ala totalitária. Os totalitários eram liderados por Nur Taraki, que assumiu o país. Seu braço direito era Hafizullah Amin, um professor da Universidade de Cabul que estudou nos Estados Unidos, que era conhecido como tendo um temperamento lunático. Amin torturou e executou os democratas para manter Taraki no poder. Depois, ele matou Taraki e deu um golpe dentro do golpe para assumir o poder no Afeganistão. A União Soviética não queria Amin no poder, visto que ele era visivelmente alguém de cabeça quente e incapaz de presidir um estado satélite soviético. E aqui eu lanço uma nota sobre os estados satélites comunistas. A União Soviética queria o máximo de obediência possível de seus países satélites, onde nenhum ato de insurgência era tolerado. Com base nisso, eles invadiram a Hungria em 56 e a Tchecoslováquia em 68. Entretanto, a China, pelo seu potencial natural, não aceitava ser mero satélite soviético. E os chineses tiveram seus momentos em que eles estiveram quase em pé de guerra com os soviéticos. Ao fim disso, a China conseguiu se desvencilhar das algemas soviéticas com a ajuda do Richard Nixon. Em dezembro de 79, os espiões soviéticos tentaram envenenar Taraki quando colocaram uma lata envenenada de refrigerante em sua geladeira, mas Amin não tomou. Em 27 de dezembro, um agente da KGB temperou, entre aspas,
a comida, onde seria realizado um banquete com a cúpula oficial do governo afegão. O único, porém, é que durante o almoço, os ministros que foram envenenados não morreram, pois os médicos presentes salvaram eles, esvaziando seus estômagos. Era óbvio se fazer, pois Amin era comunista e estava há meses pedindo a ajuda de Moscou. Frustrada com o fracasso da segunda tentativa de envenenamento, a KGB começou com a Operação Baikal 79, às 7h45 da noite. Numa janela de 40 minutos, 660 homens das Forças Especiais Soviéticas tomaram 20 prédios chaves do governo de Cabul, incluindo o Palácio Tajbek. Acho que a pronúncia assim, Palácio Tajbek, onde Amin se recuperava do envenenamento. Os soviéticos mataram cerca de 350 militares afegãos e renderam outros 1.850. Amin nunca mais foi visto. E ali era o começo do governo fantoche de 10 anos da ocupação soviética. No interior, os líderes tribais islâmicos de diversas etnias já organizavam diversas guerrilhas armadas, também conhecida como Jihad, tradução literal, a Guerra Santa, contra os invasores infiéis, os comunistas. Portanto, é bem nítido que mesmo na desvantagem de um aparato material e humano, os mujahidins iriam lutar para valer desde o começo. Eu vou falar aqui uma coisa muito interessante. Após os acontecimentos, os Estados Unidos eles não estavam parados assim, vendo a merda acontecer, não. Pelo contrário, os Estados Unidos estavam muito bem atentos sobre os acontecimentos que estavam acontecendo no Afeganistão. Basicamente, o golpe de Estado com apoio da União Soviética, que converteu o Afeganistão temporariamente em um Estado vassalo, né? Onde, na verdade, não chega nem a ser um Estado vassalo, é quase uma província mesmo, porque as Forças Armadas do Afeganistão eram sucateadas. Se a União Soviética não tivesse intervido nessa guerra civil, muito provavelmente essa guerra teria acabado muito tempo antes, porque, como Thomas falou, as guerrilhas, por serem tribos locais, elas tinham muito conhecimento do terreno, o governo central estava enfraquecido, estava muito dividido, e essa guerra ia acabar sem ajuda, eu arrisco dizer, sem ajuda dos Estados Unidos. Mas, durante a década de 70, logo após o golpe, os Estados Unidos, através da CIA, a Central de Inteligência Americana, treinou uma rede de guerrilheiros, conhecida como Rede Haqqani. Guardem bem esse nome, porque esse nome vai voltar depois na ofensiva de 2021. Bem, o que é essa Rede Haqqani? A Rede Haqqani, ela é uma rede nacionalista e religiosa, né? E eles estão ideologicamente alinhados com o Talibã, que inclusive, como a gente vai falar futuramente, o Talibã, ele surgiu de uma rede de mujahidins que foram influenciados pelas organizações de inteligência do Paquistão. Isto é, o Talibã, a ideologia do Talibã e tudo mais, não surgiu no Afeganistão, surgiu no Paquistão, influenciado pela Central de Inteligência lá do Paquistão, né? Que também tinha pitado um pouco da CIA. Uhum. E essa Haqqani, ela foi diferente do Talibã, né? Do que deu origem ao Talibã, ela foi treinada... Como é que se diz? Ela foi literalmente criada pela CIA. Sim. E ela é uma rede de guerrilheiros de tribos locais, baseada em Pashtuanin, e durante os anos da guerra, o objetivo dessa rede, era expulsar os soviéticos. Só que como o pau que bate em Chico bate também em Francisco, logo que a guerra acabou, o objetivo da rede Haqqani, como já haviam derrotado o inimigo comunista, agora era hora de derrotar o inimigo liberal. E meio que o feitiço virou contra o feiticeiro. Sim, mas antes do feitiço se virar contra... Não. O feitiço se virou contra o feitiço, primeiro, nessa analogia. Por causa que o que aconteceu? Primeiramente, né, acho que vamos falar sobre a formação dos Mujahideen. Os Mujahideen, eles recebiam treinamento e eles recebiam armamento do Paquistão. E o Paquistão, ele recebia financiamento e treinamento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles meio que passavam a verba pro Paquistão
E o Paquistão, ele usava dessa verba para conseguir treinar esses movimentos dos Mujahideen. Tanto que até os dias de hoje, o Talibã tem uma relação muito boa com o Paquistão e vice-versa. Os dois se veem como aliados, a gente vai ver isso depois. E uma coisa que é curiosa é que os Mujahideen, eles eram uma coalizão de vários grupos diferentes, vários grupos tribais, religiosos, milícias diferentes. E uma dessas milícias era a própria Al-Qaeda, viria a ser a Al-Qaeda. E os Estados Unidos, eles financiavam, eles treinavam esses caras. Então, o mesmo grupo que posteriormente iria receber, que posteriormente iria causar o ataque do 11 de setembro, também foi um grupo que só existiu e só não foi destruído pelos soviéticos por causa dos Estados Unidos. Mas, enfim, é comida para pensamento isso daí. E outra coisa, a Al-Qaeda, ela que foi criada pelos americanos, ela viria posteriormente meio que acabar criando um outro grupo terrorista, que era o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda do Iraque, ela originalmente, ela acabou meio que se dissolvendo do resto da Al-Qaeda e virou sua própria coisa independente, que foi o Estado Islâmico. É meio que aquela coisa que, tipo, você apoiar o partido terrorista só pra combater um mal maior não dá certo, cara. Isso é o que a gente vai ver, a gente sempre viu, sempre vai ver e já tá vendo também essa coisa que os Estados Unidos fazem, de ficar inventando de financiar grupo extremista, grupo terrorista por aqui, por ali, por tudo que é lado do mundo, só por causa que esses caras no momento servem aos nossos interesses. A gente viu isso também na Guerra Civil da Síria, com eles apoiando o Estado Islâmico e a oposição síria no começo. Mas enfim, isso é outro assunto já. Mas falando sobre a Guerra Civil Afegã, que tomou conta depois da derrota dos soviéticos, que essa guerra dos soviéticos foi tipo o Vietnã da União Soviética. A União Soviética, ela já estava nos seus últimos anos, a moral do povo estava muito baixa, e essa ideia de um país pequenininho conseguir acabar completamente com o exército soviético foi como o Vietnã soviético, realmente. Só que provavelmente pior ainda do que o Vietnã. Porque em questão assim, de influência cultural, realmente, né, o Vietnã ele foi mais influente, mas na questão assim dos efeitos da guerra, a União Soviética entrou em colapso. Óbvio que não entrou em colapso por causa do Afeganistão, mas foi um fator. Você, tipo, um país que entra em colapso, você vai ver os motivos que ele entrou em colapso, uma derrota militar sempre vai estar entre os motivos. Sempre. Depois que os Mujahideen, eles derrotaram os soviéticos, eles começaram a lutar entre si em mais uma guerra civil. E no fim, quem acabou ganhando foi um grupo que também, né, assim como a maioria dos Mujahideen, era um grupo que foi financiado e treinado pelos americanos e pelos paquistaneses, que era o Talibã. O Talibã tomou o controle do todo o Afeganistão e estabeleceu o seu próprio Emirado Islâmico naquele país. O plano dos Estados Unidos era simples: armar os Mujahideens e tornar a vida dos soviéticos um inferno. Na prática, eles fizeram isso usando o Paquistão e o seu presidente na época, Muhammad Zia-ul-Haq, que odiava os ateus soviéticos e queria fornecer dinheiro e armas aos jihadistas. Ele se tornou o intermediário perfeito para o caso. Um deputado federal do Texas, chamado Charles Wilson, típico patriota americano, convenceu o Congresso a ajudar os paquistaneses e os mujahideens afegãos. Seu braço direito era a socialite Joan Herring, uma dama elegante e idolatrada pelas donas de casa americanas. O Paquistão e o Afeganistão estão extremamente ligados um com o outro, ao passo que o que acontece em um país acontece no outro. Ao todo, existem cerca de 6 milhões de refugiados afegãos no Paquistão. E outra recomendação são as reportagens. Oi? 6 milhões?
Esse número é muito É grande. 6 milhões. Sim, 6 milhões de refugiados afegãos no Paquistão. E outra recomendação são as reportagens do Roberto Cabrini sobre o Afeganistão. Acho que mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas voltando aqui agora sobre o financiamento. Herring se tornou o cerne das relações públicas da Operação Ciclone. Como um esquema de contrabando, foi batizado pela CIA. A moça era uma intermediária importante para negociar com o presidente paquistanês, que achava uma beldade. Nos anos 80, além de lidar com Zia-ul-Haq em reuniões, Herring foi visitar pessoalmente os mujahidins, que recebiam armas e dinheiro americano. Abre aspas. Me vesti com roupas de homem e subi num caminhão. Chegamos a um acampamento com homens de barba e turbante, vestidos de trapos. Eles ficaram tão gratos com a nossa presença, que meu coração foi conquistado imediatamente por aquelas pessoas que acreditam tanto em seu Deus. Eu acho que é o mesmo Deus que eu venero, apenas com outro nome. Fecha aspas. Os Estados Unidos não pouparam na propaganda. O presidente Ronald Reagan, ídolo conservador, recebeu guerrilheiros na Casa Branca. Outra fonte importante do armamento para os mujahidins era Osama Bin Laden, herdeiro de um rico empresário saudita, fundador e líder da Al-Qaeda. Ele recrutava voluntários de todo o mundo árabe para combater os soviéticos. Também foi o propagador do wahhabismo, uma vertente ultra-radical do islamismo sunita que inspirou o Estado Islâmico. Os Estados Unidos parecem não ter percebido o problema em que eles teriam a financiar os grupos mujahidins naquele tempo. O estranho alinhamento de americanos, Al-Qaeda e Paquistão acabaria enxotando de vez a União Soviética em 1989. No desfecho, Osama Bin Laden ainda aparecia em capas elogiosas nos jornais ocidentais. Vide o britânico The Independent, em 6 de dezembro de 1993. Abre aspas. Guerreiro antissoviético põe seu exército na estrada da paz. Fecha aspas. A bronca de Bin Laden com os Estados Unidos começou um pouco antes dessa manchete. Foi na Guerra do Golfo em 1991, quando o governo saudita aceitou a ajuda de tropas americanas para reforçar a fronteira turbulenta com o Iraque. Para quem interpreta ao pé da letra o Alcorão, soldados infiéis trafegando nos arredores de Medina e Meca é algo intolerável. Em 1998, a Al-Qaeda começaria oficialmente sua guerra contra os Estados Unidos, bombardeando as embaixadas americanas na África. Em 2001, aconteceu o 11 de setembro, que foi o atentado que completa hoje, no dia da nossa gravação, 21 anos. E é isso. Como eu estava falando da rede Haqqani, uma coisa muito interessante. Essa rede, que foi treinada pela CIA, ela era chefiada pela família Haqqani. Peraí, calma. Eu me perdi aqui nas anotações. Ela era chefiada pelo Jalaluddin Haqqani, líder e patriarca da família Haqqani, que é uma família de guerrilheiros, assim dizendo, né, de mujahidins, que vem do sudeste do Afeganistão e pertence ao clã Mezi, da tribo Zadran Pashtun. Bem, esse rapaz aí, muito simpático, Jalaluddin, ele foi reconhecido, né, durante a década de 70, 80, como um warlord, basicamente, pelos grandes feitos que ele conseguiu na guerra contra a União Soviética no Afeganistão, contra o governo afegão. E muitas pessoas dizem que ele foi o primeiro cara a recrutar o Osama Bin Laden e Abdullah Azam, que foram os dois líderes da Al-Qaeda. Então, o que a gente tira de conclusão por isso? Que o Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, foi treinado e foi recrutado e lutou ao lado de uma organização paramilitar que foi treinada e recebeu apoio diretamente da CIA. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mano, e tipo, outra coisa que eu
Falando nisso, né? É bom pra quem tá assistindo esse episódio depois, né? Se vocês quiserem ver o episódio sobre 11 de setembro do Historinhas do Minecraft, que é lá no Nova Vertente, que a gente fala um pouco mais em detalhes sobre o ataque em si, sobre o Osama Bin Laden, o George Bush e tudo. Mas a família Bin Laden não é uma família pobre, não é uma família assim, tipo, que veio do nada. Não, os caras, eles são ricos, eles são, tipo, bem de vida, sabe? E daí, lá no acontecimento, no dia de 11 de setembro, você teve o irmão do Bin Laden em uma conferência junto do George H.W. Bush, que era o pai do atual presidente da época. O atual presidente da época foi foda, mas enfim. Uma coisa também interessante é que o motivo do qual o Osama Bin Laden ele deixou a rede Haqqani e também, em teoria, o Talibã, já que essa rede ela funcionava como um grupo de operações especiais, assim, dos mujahidins, puramente por questão ideológica. Por exemplo, embora eles tivessem os mesmos inimigos, né, a priori, o Osama Bin Laden, ele acreditava, como é que eu posso dizer, num califado mundial. Ele queria expandir o jihad pelo mundo inteiro. Enquanto a rede Haqqani, influenciada pelo pensamento do Talibã, já que as duas surgiram praticamente surgiram dos mesmos berços, né? Inclusive a rede Haqqani depois integrou o Talibã durante a guerra de 2001, que durou até 2021. A rede Haqqani, ela é uma rede mais local, ela é uma rede nacional, ela não liga em espalhar o jihad pelo mundo inteiro, ao contrário da Al-Qaeda. Então, com tudo isso dito, acho que já dá pra falar aqui, né, dos ataques de 11 de setembro. O que aconteceu? Qual foi a narrativa oficial dada pelos americanos? O George Bush raptou um avião, ele dirigiu esse avião até em direção das Torres Gêmeas, daí com a ajuda do Celso Portiolli. Mentira. Vou cortar esse vídeo. Tá. Ele não tá falando isso. Tá, então. Desgramado. Tá, então a narrativa oficial foi que um grupo chamado Al-Qaeda, que antes era completamente desconhecido, nunca existiu, veio do nada, veio da casa da tia Maria, não sei. Eles foram lá, eles pegaram um avião, não sei como eles raptaram um avião, foram lá, forçaram 2 aviões a colidirem com as Torres Gêmeas do World Trade Center. Daí outro avião foi lançado em direção ao Pentágono. E daí outro avião era para ser direcionado até a Casa Branca. Porém, ele foi... digamos, teve uma revolta entre os passageiros. E daí o avião ele mudou de trajeto. Todas as pessoas morreram, mas eles conseguiram salvar a Casa Branca dessa maneira. Inclusive tem até tipo um filme sobre isso, eu acho. Mas enfim. Filme americano, vocês sabem como é que é, né? Mas depois desse ataque, obviamente os Estados Unidos ficou chocado, toda a nação americana ficou chocada. Foi a primeira vez na história que um ataque assim acontecia com os Estados Unidos. E quem foi o culpado? Foi um grupo chamado Al-Qaeda que tomou a responsabilidade pelo ataque, liderado pelo Osama Bin Laden. E a Al-Qaeda era um grupo que estava se estabelecendo, de acordo com os americanos, no Afeganistão, que era um país governado por um grupo terrorista chamado Talibã, que permitia que outros movimentos terroristas se abrigassem no seu país. Então, os americanos, eles usaram isso como uma casus belli para invadir o Afeganistão. E, enfim, se vocês querem mais informações, assim, mais as teorias das conspirações e tudo, vão ver lá o episódio do Historinhas do Minecraft, no Nova Vertente. Mas, enfim, como que aconteceu a invasão americana? Acontece que depois que o Talibã tomou poder, como você pode imaginar, porque o Afeganistão, eles ainda estavam em conflito de guerrilha com um grupo chamado a Aliança do Norte, que era uma espécie assim de grupo mujahidin, só que era mais laico, mais moderado, por assim dizer. De outra etnia que não é Pashtun, se eu não me engano. Tajik, eu acho que eles eram. Tajik ou Hazara, acho que era a etnia deles. Eu acho que, se não me engano, eu cheguei a ver
sobre eles numa das reportagens do Roberto Cabrini. Eu acho que ele era um Tajiks mesmo, mas eu não confirmo nada. Então, os americanos, eles estabeleceram contatos com esse grupo. Eles enviaram tropas até o território que estava sendo ocupado por aquela guerrilha. E daí, a partir daí, eles conseguiram fazer uma campanha militar, tomaram o controle do país rapidamente. E daí, estabeleceram um novo governo democrático fantoche dos Estados Unidos. E esse governo democrático, ele meio que já estava fardado ao fracasso por alguns motivos. Primeiro, como você pode imaginar, e como eu falei antes, você invadir o Afeganistão não é tão fácil assim. Mesmo que você consiga dominar o país, entre aspas, você ainda vai ter que lidar com as guerrilhas. E essas guerrilhas, elas conhecem o terreno, elas conseguem se estabelecer enfim, por todo fazer caverna... Não fazer... enfim, eu vou ter que cortar isso daí. Mas essas guerrilhas, elas conhecem o terreno, elas conseguem fazer esconderijos, elas conseguem formar emboscadas. E enfim, é muito difícil você realmente pacificar um país como o Afeganistão. Segundo, o governo democrático no Afeganistão é muito difícil de se fazer, porque é exatamente o motivo pelo qual os socialistas e os democratas lá não conseguiram fazer um governo estável, por causa que é uma nação muito islâmica. Você não consegue trazer esses valores mais laicos para uma nação como o Afeganistão. E terceiro, é claro, era a questão do governo ser um governo fantoche. Os afegãos, eles sabiam disso. Eles não eram bobos, eles sabiam que aquele governo que estava no poder era um governo que estava servindo aos americanos. Os americanos que, pros muçulmanos, os americanos são como o anticristo, sabe? É uma nação maligna que só faz Mas eles não são? Eles são, então, nesse ponto até dá pra concordar. E olha que lá naquela época, o sentimento anti-americano era forte, mas não era tão forte. Eu acho que, tipo, o anti-americanismo só passou a ser, tipo... só chegou ao seu ápice lá pela... lá pela Guerra Civil Síria, sabe? Depois que teve a intervenção dos americanos na Síria, no Iêmen e na Primavera Árabe, no período que foi o Inverno Árabe, que foi, tipo, o desfecho da Primavera. Mas, enfim... E os americanos, eles tinham uma ideia do que estava acontecendo com essas guerrilhas. E eles fizeram vários esforços para conseguir terminar com essa insurreição do Talibã. E eles, inclusive, conseguiram matar o Osama Bin Laden. Acontece que ele foi encontrado no Paquistão. E daí... vou ter que cortar, desculpa. Então, acontece que eles conseguiram até matar o Bin Laden. E o Bin Laden, ele estava escondido em uma casa fortificada no Paquistão. E daí, um batalhão não sei se foi um batalhão, se foi mais, mas enfim. Tropas americanas entraram na casa com a ajuda de britânicos e franceses. Entraram lá e atiraram no Osama Bin Laden. Daí você teve lá aquele clássico momento lá que virou meme do cara americano falando: "Ladies and gentlemen, we got him." Daí todo mundo começa a bater palma, assim, sabe? De momento mal feliz, assim, sabe? Mas, apesar da morte do Osama Bin Laden, a questão da guerrilha só ficaria pior ainda. Por causa que o governo do Afeganistão, que agora era esse governo democrático, eles dependiam completamente dos americanos para conseguir lidar com a insurreição do Talibã. Isso é algo que a gente via, tipo, até desde o começo da ocupação, que o governo não conseguia fazer um exército, cara. Eles não conseguiam. Eles tinham vídeos, assim, dos americanos tentando treinar os afegãos, e acontece que o exército do Afeganistão era um bando de viciado em ópio, que não queria fazer nada com nada, só tava ali pelo salário. Os caras não conseguiam nem fazer. E vale lembrar também que todas as batalhas que o exército do Afeganistão se meteu, o exército e a polícia, eles peidaram, viu? Tipo, teve relato de que teve um cara das operações especiais da Alemanha, né? Das forças especiais da Alemanha, que teve que resgatar uns policiais que estavam sendo emboscados. Em vez dos policiais ajudarem, os caras meteram o pé e ficaram só olhando o cara lá se lascar. Basicamente.
Como é que- Mano, é porque daí você tem um vídeo. Você tem um vídeo lá de um oficial americano, né, tentando treinar esses afegãos. Daí os afegãos, eles estão fumando ópio, eles não conseguem nem fazer pó de chinelo direito. Eles meio que fazem, tipo, um pó de chinelo mó, tipo, sem gosto, sabe? Tipo, nem direito. E daí quando o oficial americano olha pra eles, daí que eles começam a fazer um esforço mais, sabe? Mas daí ele vira a cabeça, eles já meio que ficam meio parados, sabe? Daí esse americano, ele vai conversar com o general do Afeganistão. Não sei se era um general, acho que era só um oficial, assim, tipo comandante, tenente, né? E daí esse oficial, ele tá depressivo, tá ligado? Ele olha pras tropas dele, ele vê que eles não querem nada com nada, que não importa o que ele tenta fazer, eles não querem lutar, eles só estão ali pelo salário. Daí o americano, ele fala, não, você tem que dar, tipo, algum incentivo, tem que focar na questão nacionalista, assim, do Afeganistão, sabe? Mas como, sabe? Eles estão lutando por um regime fantoche, sabe? É muito difícil você construir uma moral muito alta. Enquanto isso, o Talibã, eles não tinham equipamentos como como o governo, eles não tinham mesmas vantagens logísticas e de apoio financeiro que o governo tinha. Porém, eles tinham essa moral, eles tinham essa narrativa de que eles estavam lutando por Allah. Eles eram os novos mujahidins. Eles estavam em uma guerra sagrada contra o inimigo americano. Dentro do governo você não tinha isso. E outra questão que também não se fala tanto sobre o exército do Afeganistão era que eles eram dependentes dos americanos até mesmo na questão da logística. Porque o exército do Afeganistão, eles não tinham engenheiros muito bem qualificados. Daí quando os americanos começaram a evacuar do Afeganistão, não tinha mais ninguém para cuidar da questão logística. E se você sabe alguma coisa sobre guerra, você sabe que logística é o que decide guerra. Você pode, tipo, passar 10.000 horas conversando e estudando sobre táticas, sobre isso, sobre aquilo, sobre equipamentos, sobre blá blá blá. Mas se você não tem logística, você perde. É simples assim. Logística é o fator mais importante da guerra, mais até mesmo do que táticas e qualquer outra coisa. Então, ainda mais para um país como o Afeganistão. Afeganistão é um país cheio de montanha. Não tem como você simplesmente, tipo, pegar umas caixas de munição, de comida, não sei, tacar num caminhão e mandar pra estrada, eles eventualmente vão achar o soldado. Não é assim. É uma nação montanhosa, tem que ter muito cuidado para não cair em emboscada, ou então, sabe, achar um trajeto que seria realmente rápido, enfim. E tem regiões lá que você não chega por estrada. E, cara, é complicado. E você lutar uma guerra de insurreição assim, sem ter logística, quando você tá sofrendo emboscada, atrás de emboscada, daí o seu exército não tem moral, é impossível. E daí o que aconteceu? E olha que os Estados Unidos tinha praticamente demonstrou a maior logística de guerra do mundo durante a guerra do Afeganistão. Os caras tinham academia em cada base, literalmente em cada base, os caras tinham academia. Os caras tinham barricada transportável, para você ter uma ideia. Vinha lá o helicóptero e jogava um monte de barricada pros caras, de material barato, os caras só colocavam para guardar a posição. Cara, tem uma foto que uma vez eu vi numa live do canal do Robson Farenaso, que era um soldado americano dormindo, abraçado com um fuzil, de colete à prova de balas, de capacete e tudo mais, de mochila e com um shortinho de pijamas, cara. Olha, no meio de uma guerra. Cara, a logística dos Estados Unidos naquela guerra foi um negócio absurdo. Foi um negócio que a gente só viu uma vez na história e vai ser bem difícil alguém replicar isso de novo, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem. Mas, enfim. Felipe, você quer falar mais alguma coisa? Eu ainda tenho mais coisa pra falar sobre a guerra, mas... Assim, sim. Eu gostaria de complementar sobre o 11 de setembro, a invasão americana. O motivo dos Estados Unidos sofrer atentados terroristas de radicais islâmicos foi exposta pelo David Duke em Waterloo de Israel. Segundo ele, abre aspas, a verdadeira razão pela qual nós sofremos terrorismo no ataque do World Trade Center é chocantemente simples.
Muitos políticos norte-americanos têm traído o povo norte-americano ao cegamente apoiar a nação líder em terrorismo na Terra, Israel. Os meios de comunicação de massa norte-americanos e o governo não podem ter as duas coisas. Se eles são motivados em atacar o Afeganistão por esse país dar apoio e conforto a terroristas, então alguns palestinos naturalmente irão achar a motivação em atacar os Estados Unidos por dar ajuda, até mesmo apoio militar a Israel. Uma nação que tem cometido incansável terrorismo contra eles. Traidores dos Estados Unidos têm permitido uma nação estrangeira terrorista controlar o governo dos Estados Unidos. Alguns leitores devem estar alguns dos leitores devem achar um absurdo para eu afirmar que uma nação estrangeira controla os Estados Unidos. E outra nota interessante para se citar é que depois dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos acreditavam que o Osama Bin Laden estava escondido no Afeganistão. Mas uma coisa que chama muito a atenção é a nacionalidade dos terroristas. Ao todo, eram 19. Um libanês, um egípcio, um emiradense, que é quem nasce nos Emirados Árabes, 14 sauditas. E quais foram as medidas para combater o terrorismo propagado pela Arábia Saudita? Absolutamente nenhum. Junto a Israel, a Arábia Saudita é o país com melhores relações com os Estados Unidos, visto que eles são largamente dependentes do seu petróleo. E aqui a gente pode abrir outro fronte na história recente de como os Estados Unidos sempre fazem novas guerras por interesses econômicos. Quando eles invadiram o Iraque em 2003, eles afirmaram que o Iraque tinha armas de destruição em massa. A invasão teve início em março de 2003. Um mês antes, em fevereiro, a ONU fez uma inspeção no país e relatou que nenhuma arma de destruição foi encontrada. Mais tarde, no mesmo ano, a BBC Brasil, que os Estados Unidos disse que os Estados Unidos não tinham encontrado armas de destruição em massa no Iraque. Isso meses depois da invasão ter acontecido. Só que a verdade realmente veio à tona quando, em abril de 2005, o relatório final da CIA constatou que o Iraque realmente não tinha nenhuma arma de destruição em massa. Voltando ao Afeganistão, o Donald Trump, na sua presidência, ele era um rapaz assim que era mais isolacionista. Ele tinha a política de America First, ou seja, Estados Unidos acima de tudo. E daí ele meio que teve uma política de governo muito mais protecionista, muito mais isolacionista. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em muito tempo que não meteu o país em uma nova guerra. E também o Trump, ele também acabou rompendo tratados comerciais, relações comerciais com algumas nações, justamente para conseguir favorecer a indústria americana. Isso teve um efeito positivo na economia, mas teve um efeito negativo na sua popularidade com o establishment e também na questão da política externa. E a gente viu isso no Afeganistão, onde o Trump ele fez um acordo com os terroristas. Ele fez publicamente um acordo lá, um tratado, onde os Estados Unidos eles iriam sair do Afeganistão em uma data específica. E daí, em troca, o Talibã não iria poder atacar nenhuma tropa americana durante esse período. E é isso. Então foi basicamente o Trump assinando a data de morte do governo do Afeganistão. Daí você teve o Joe Biden assumindo o poder. E o Joe Biden, ele faz uma escolha muito estranha de evacuar do Afeganistão urgentemente, mesmo antes da própria data que havia sido prevista pelo Trump. O Biden havia evacuado tipo uns 6 meses, 8 meses na frente do que estava sendo previsto. Isso levou ao governo do Afeganistão sendo pego de surpresa. O Talibã, ele já estava com com novas ofensivas acontecendo. Agora eles intensificaram. Você teve, enfim, acho que boa parte da gente aqui viu ao vivo, né, o que estava acontecendo no Afeganistão.
Uma vila era tomada por minuto, parecia. O Talibã chegava numa vila, numa cidade, eles tomavam aquela cidade sem praticamente nenhuma luta, e quando tinha luta, era uma luta muito rápida, eles tomavam no mesmo dia. Não, era tipo uma blitzkrieg, só que liderada pelos montanheiros lá que comia cabra em ambos os sentidos. Daí, eventualmente, eles chegaram em Cabul, o governo do Afeganistão. Só que, o pessoal também acha que o Talibã e as guerrilhas do Afeganistão era todo um bando de macaco. Só que existe um grupo de operações especiais dentro do Talibã. Vocês sabiam disso? Não sabia não. Sabia não. Lembra quando eu falei da rede Haqqani, que ela é muito influente, que eu ia voltar a citar ela várias vezes? Então, depois que a rede Haqqani se aliou de vez ao Talibã, eles começaram a treinar soldados e eles criaram o Badr 313, o Batalhão 313. Funciona como um grupo de forças especiais. Se vocês quiserem procurar uma foto aí, nem vai parecer que os caras são Talibã, porque o equipamento desses caras é de ponta. Eles compram equipamentos no mercado ilegal no Paquistão, equipamentos da China, da Rússia e também equipamentos americanos, né? Porque a imagem que a gente tem do guerreiro Mujahideen Talibã é que é um cara com camponês, vestimento de camponês, com uma K-47 da Guerra Fria. Só que lembre-se que muitas vezes os americanos perdiam batalhas e deixavam material para trás, né? Então, esse material era reaproveitado e muitas vezes caiu na mão do Badr 313, que inclusive foi a primeira tropa a adentrar em Cabul durante a ocupação, durante o Blitzkrieg que teve. Eles estavam sempre na linha de frente, eles participaram de batalhas importantíssimas em Herat, em Kandahar, se eu não me engano, e em Cabul, que foi a última que eles travaram. Inclusive, se vocês forem ver atrás de vídeos do dia que aconteceu o cerco no aeroporto internacional de Cabul, vocês vão ver soldados com vestimentas e até mesmo utilizando veículos do exército americano, só que não eram membros do exército americano de alguma força da OTAN. Era o Badr 313, e eles acabaram tomando posse dos equipamentos dos americanos e estavam andando como se fossem militares da OTAN. Só que, na verdade, eram talibãs. Essa coisa Assim, do equipamento, cara. Pode falar, Felipe. Tá, obrigado. Então, já que a gente começou a falar sobre o Talibã, eu gostaria de falar novamente sobre as reportagens do Roberto Cabrini, que cobriu recentemente a história do Afeganistão. Algo presente numa dessas reportagens é o fato de que, com a subida recente do Talibã no poder no Afeganistão, houve uma considerável fuga de capital do país e de material humano também. Só que uma coisa é certa, o Talibã conseguiu abater a corrupção presente nos governos passados que assolavam o país desde a invasão americana. O que nos leva a dizer que o Talibã também removeu os invasores estrangeiros do seu país. Então, por esses fatores, para a população afegã, acaba sendo menos pior viver num país comandado pelo Talibã do que viver numa do que viver numa república comunista totalmente burguesa e alheia com o Afeganistão, alinhada com a União Soviética, e viver num país onde os Estados Unidos invadiram e só querem sugar da população do território afegã, como a gente citou no tópico da Guerra Fria, ou ainda nos conflitos frequentes, nos frequentes conflitos tribais e étnicos que acompanham o Afeganistão. Ainda na mesma reportagem, Roberto Cabrini fala da população e ele mostra quando um militante do Talibã atirou numa loja de eletrônicos na capital na capital do Afeganistão, Cabul. Então a relação da população com o Talibã é de certo amor e ódio, assim, entre aspas. Visto que muitos falam que o Talibã traz segurança para os afegãos, mas ao mesmo tempo atirar numa loja de eletrônicos simplesmente por atirar é o que algo que nós que estamos fora de lá vemos como um completo absurdo. A realidade é que o Talibã foi e é implacável com tudo aquilo que eles consideram como responsável pela decadência ocidental
e seus deuses profanos, onde cinemas, música, rádio, televisão, entre outras coisas que por aqui nós consumimos frequentemente, no Afeganistão, comandado pelo Talibã, é terminantemente proibido, onde a única música permitida é o hino do movimento e recitação de versos do Alcorão. O que é, de certa forma, irônico, pois eu tenho a mais absoluta certeza que boa parte dos militantes do Talibã carregou tanques, armas, veículos, munições ocidentais juntos de si. Falando novamente sobre as reportagens do Roberto Cabrini sobre o Afeganistão, ele tinha visitado o país em 96, quando o Talibã tomou o poder por lá. Quando o Talibã tomou o poder por lá. Favorecidos pelo vácuo de poder após o final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos deixaram o Afeganistão abandonados à própria sorte, os militantes do Talibã, em setembro de 96, sequestraram, torturaram e castraram castraram e depois mataram o último presidente comunista do Afeganistão que atendia aos interesses soviéticos, Mohammad Najibullah, que dirigiu o país de 1986 até 1992. Mohammad Najibullah estava refugiado no prédio das Nações Unidas, onde ele foi assassinado junto do seu irmão Shapur Ahmadzai. Eu acho que é assim que se fala, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Quando você teve a ofensiva em Cabul, você viu ao vivo a população do Afeganistão fugindo em massa para o aeroporto. Teve as imagens lá do avião saindo, daí um monte de pessoas indo atrás, daí as pessoas oferecendo o bebê assim pro soldado americano levar, sabe? Coisa assim mais cativante e tudo. Daí você teve, acho que o último prego assim na cova dos Estados Unidos no Afeganistão foi um ataque do Estado Islâmico lá, que acabou matando, se eu não me engano, 12 oficiais ou soldados americanos. E enfim, o governo Biden, só para colocar em perspectiva, tinha acabado de começar. Tava no começo do ano, isso daí. Então, o governo Biden, não no começo do ano, mas enfim, no começo do governo, eu acho. Então, pensa, o primeiro grande evento da administração Biden, e isso acontece. Então foi a primeira grande derrota do Biden, do seu governo. Esse recuo dos Estados Unidos do Afeganistão era inevitável, realmente, mas o jeito que ele foi feito foi terrível. Acho que não tinha como você ter feito isso pior. O governo democrático, em questão de dias, os Mujahideen tomaram o controle do país. Agora se tinha... Enfim, cara, foi acho que a primeira grande derrota dos Estados Unidos nessa década, sem dúvida. Acho que agora, né, dá pra falar sobre o Afeganistão pós-Talibã, como que tá indo o governo do Talibã e como eles estão tentando mudar o país. Primeiramente... Continua em guerra civil. Continua em guerra civil. Exatamente. Pode tocar, o final do vídeo aí. Não, mentira. Mas o que aconteceu? Eles prometeram... Agora você tem o Talibã, que é o governo central. Você tem o Estado Islâmico do Khorasan. E você tem a nova Aliança do Norte, que é em Panjshir. Inclusive, conseguiu algumas posições lá no Afeganistão. Uhum. Então, você tem essa guerra de guerrilha que tá acontecendo aí, de três lados, pois é claro, né? Oriente Médio, coisa boa, enfim. Mas o governo do Talibã, ele prometeu que ele seria mais moderado dessa vez. Eles prometeram fazer coisas que eles não estavam fazendo antes, como dar educação para mulheres, né? Só que daí as mulheres teriam seu próprio ensino, né? Que é separado dos homens. E outras coisas, assim, que pra nós, assim, é meio que direito básico, mas pra eles é algo que é haram.
mas que agora eles estão deixando passar por... Enfim, eles querem passar a imagem de ser mais moderado, não só para conseguir ganhar o coração do povo, mas também por causa que isso entra em outro problema pro Talibã, que é o fato de que eles não têm reconhecimento internacional. As pessoas ainda veem o Talibã como um grupo terrorista. Eles não veem o governo do Afeganistão, esse novo governo do Afeganistão, como um governo legítimo. Eles veem como terroristas. Eles não querem negociar, eles não querem fazer tratados comerciais. E os únicos países até agora assim, que estão realmente fazendo relações com o Afeganistão são o Paquistão, que é o seu grande aliado, inclusive está ajudando o Afeganistão na sua guerra de guerrilha. A Rússia, que está vendendo bastante gás para o Afeganistão. E a China, que estabeleceu relações diplomáticas justamente para, enfim, servir como simbolismo lá. Os americanos foram derrotados, os chineses foram lá, enfim. E a economia do Afeganistão no Talibã caiu muito. Não sei se vocês viram os gráficos. Deu tipo um mergulho assim nos últimos anos. É triste. Mas também, né, se você for levar em consideração que 90% do Afeganistão na época da ocupação americana era a venda de ópio e opioides, ia dar uma queda mesmo, né? Daí isso entra naquele outro debate, né? Tipo, por que os Estados Unidos queriam tanto o Afeganistão, né? Porque a gente sabe, tipo, vocês vão ver isso lá no Nova Vertente, né? No Historinhas do Minecraft também, relação da CIA com o tráfico de drogas, mas enfim. E é isso. Alguma consideração final, Felipe? Acho que nas minhas anotações só ficou faltando falar um pouco sobre o narcotráfico, se tu me permite. Claro. Tá bom. Desde 1978, quando começou o caos em solo afegão, o país se tornou também uma potência do narcotráfico. A região fértil em torno do rio Helmand abriga as maiores plantações de papoula do mundo, planta da qual se extrai o ópio, matéria-prima da heroína. O Afeganistão forneceu mais de 80% dos opiáceos ilegais do planeta entre 2015 e 2020, de acordo com a ONU. A droga emprega cerca de 590 mil afegãos. Trata-se da maior fonte de renda do país. E as exportações levam de brinde a metanfetamina, já que a efedrina, um importante ingrediente dos cristais de Breaking Bad, também é extraída de uma planta típica do país. Embora a retórica do combate ao tráfico de drogas sempre tenha sido parte do discurso do grupo do Talibã, mesmo nos anos 90, o fato é que eles se sustentam taxando a papoula. Em 2018, o Talibã tinha uma receita de 1,5 bilhão de dólares anual, que só aumentou. A mineração e o plantio de itens legalizados também dão dinheiro, mas é difícil fechar as contas no fim do mês e ter apoio popular sem a droga. Os americanos calculam que impostos de 10% sobre o ópio geram uma renda de 60%. Os americanos calculam que imposto de 10% sobre o ópio geram 60% da renda do Talibã. E os empregos que o cultivo da papoula proporciona também mantém a população satisfeita. Não tem mais muito o que falar, né? Só que ali era um narco-estado, né? Aquilo ali tudo era uma fachada para manter um narco-estado. Que, por coincidência, os Estados Unidos é o maior consumidor de opioides do mundo, né? Inclusive, acho que vai até render um podcast futuro, né? Que não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos está virando uma Cracolândia. Parece que a Cracolândia em São Paulo era um experimento social porque ia acontecer nos Estados Unidos. Sim. Nossa, velho, a situação dos Estados Unidos dessa coisa aí tá complicada mesmo, cara. Sim, a Califórnia, os centros urbanos, Detroit, São Francisco, cara, tá tomado, cara. Tá tomado mesmo. Tem muito drogado nos Estados Unidos. Uhum. Se eu não me engano, acho que lá tem mais de 1 milhão de pessoas em condições de rua que vivem assim nessas cracolândias, tá ligado? É muita gente mesmo, é um negócio assustador. Infelizmente. E no geral é isso aí, a CIA financia esses negócios tudo aí de droga, de terrorismo.
E a maior organização criminosa e terrorista do mundo é o governo americano. Viva Cristo Rei! Então, com tudo isso dito, com 1h30 de podcast, acho que a gente já pode acabar. Últimas despedidas, Felipe, Jota. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar, foi um prazer. E mais tarde não. Nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente promete voltar, assim, na medida do possível, com mais conteúdo. É isso aí, galera. Agora eu tô com... Agora não, né? Semana que vem eu vou para Belém fazer outro concurso. E depois em outubro eu vou fazer uma prova num domingo, mas até de noite eu volto. Então praticamente eu tô livre, né? Livre entre aspas, né? Porque eu vou continuar estudando mais. Uma frequência um pouco menor, mas vou ter mais tempo os podcasts aqui, para estar aqui mais presente aqui no Prosa Nova. Aqui mais ativo em algumas lives, né? Inclusive um anúncio oficial. O nosso querido JCast irá voltar, irá retornar. JCast, para quem não sabe, é um programa off-topic que eu tinha ali no ano passado, nessa época, que era mais para encher linguiça, quando o canal estava meio inativo. E agora que eu estou com um pouquinho mais de tempo livre na minha agenda, né? Nas próximas semanas eu vou estar um pouco mais livre, entre aspas. Eu vou voltar com o JCast e vou dar algumas dicas para vocês e falar um pouco sobre minha vida. Então, no geral, é isso aí. Fiquem atentos ao canal aqui. Infelizmente, alguns programas aqui do canal do Prosa Nova vão acabar, né? Creio que eu não vou dar muitos detalhes, mas fiquem com uma pulga atrás na orelha sobre quais programas irão ser cancelados, infelizmente. Mas, dando um pequeno spoiler, é um programa muito amado por todos vocês. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau!